somatória em N de φn de R2, φn estrela de R1 é a mesma coisa, somatória em N, né, de φn φn R1 R2 φn R1, é isso? É isso que a gente tem escrito ali. Então, somatório em N de φn é 1. Né? Então, isso aqui é simplesmente R2 R1. Isso é delta 3, né? De R2 menos R1. De modo que a gente encontra uma equação diferencial que esse propagador satisfaz. E aqui cortado, delta 4. Então, vai fazer separado. Delta de T2 menos T1, delta 3 de R2 menos R1. Certo? Então, essa equação do propagador é exatamente uma equação conhecida, né, para objetos que a gente conhece como funções de Green. Tá certo? O propagador mostra nessa equação que ele é a função de Green do operador que aparece na equação de Schrödinger. Tá certo? Ele é a função de Green do operador que aparece na equação de Schrödinger. Então, assim, as coisas, as funções de Green, elas são responsáveis, né, justamente, em geral, por exemplo, no eletromagnetismo, né, pela propagação, né, das soluções em questão. Vide, né, potenciais de Wiener vista, né, e várias outras funções de Green que a gente pode vir a encontrar por aí. Né? Então aqui não foge a regra. A gente tem um objeto, que é o propagador, um objeto que tem a responsabilidade de construir a solução no tempo T2 a partir da solução no tempo T1. Esse objeto é uma função de Green, de fato. É uma função de Green do operador que caracteriza a equação diferencial a qual o sistema obedece, né? Que é a equação de Schrödinger. Certo? Bom, vamos preparar o caminho agora, então, né, para a gente entrar na questão da integração funcional na próxima vez. Né? Então, vamos preparar o caminho para isso. Bom, está bastante claro, pelo menos da construção que a gente fez, né, sobre o operador de evolução temporal. E o operador de evolução temporal, ele obedece... Caramba. Parar mesmo, pode continuar falando. Fica quieto. Vai falando aí, eu mesmo.
15 minutos. O operador de evolução temporal, do jeito que a gente construiu, né, ele satisfaz isso aqui, ó, né? U de T2, T1, ele é igual a U de T2, T0, por exemplo. Vamos chamar de T2, T0. U de T2, T1, vezes U, T1, T0. Se a gente coloca aqui o T2 maior do que o T1 maior do que o T0. Certo? Isso é bem fácil de ver, né, da fórmula mesmo do operador de evolução temporal que a gente colocou ali, né? Tá certo? Agora, isso pode ser provado para casos mais gerais, né, do que o caso em que a hamiltoniana da gente não depende do tempo, né? Pode ser provado para casos mais gerais que isso, mas o que nos interessa nesse contexto aqui é exatamente isso, né? Então, você pode ir inserindo, né, tempos aqui entre o tempo inicial e o tempo final, quantos você quiser, né? Em particular, você pode pegar o seu intervalo de tempo, T2 menos T0, dividir em N pedaços, tá certo? E considerar essa relação do U de T2 T0 particionado para cada um desses subintervalos que você tem aí, né? Então, por exemplo, se você fizer isso, vai chegar nisso aqui, olha, U de T2, vamos dizer T1, ele fica U de T2, T alfa N, U de T alfa N, T alfa N menos 1, T1, de T alfa 2, T alfa 1, U de T alfa 1, T1. Né? Aqui está implícito que você tem T2 maior que T alfa N, maior que T alfa N menos 1, maior que T alfa 1, maior que T1. Professor, eu não entendi muito bem por que tem essa ordenação, porque a princípio você poderia ir e voltar. O T2 pode ser maior, o T1 pode ser maior do que o T0. Pode, não, mas a questão é a forma específica que a gente colocou para o operador de evolução temporal, né? A gente colocou o operador assim, U de T2, T1 é igual a exponencial menos I sobre H cortado, H, T2 menos T1, não foi? Então, se você inverter, né, um cara com o outro, se um cara for maior do que o outro, você vai ter que inverter aquele cara ali também. Né? Ali é um cancelamento. Um cara entra com mais, outro entra com menos. Um cara entra com mais, outro entra com menos. E a nossa brincadeira desde o início sempre foi que o tempo T1 é inferior ao tempo T2. Né? Então isso tem que ser mantido para operadores adjacentes, por exemplo, daqui para cá. Né? T1 é inferior a T2, T0 é inferior a T1. Então os caras ficam assim. Né? Isso é da construção que a gente fez, mas você tem razão. Essa construção poderia ser feita, em geral, para tempos arbitrários, para essa coisa de ir, voltar, etc. E tal. Pelo menos eu tenho a impressão que pode, embora eu não tenha visto ela ser feita. Se a gente estiver falando de sistemas fechados, né? Eu acredito que aí você tem um H independente do tempo, você tem essa forma para o operador de evolução temporal e aí você não tem muita opção, não. Se o céu for aberto, você não garante que vai voltar. Tem que ser para frente. Eu acredito sim. Bom, então se a gente faz essa decomposição toda que está por aí, né, aí a gente pode eventualmente repetir a conta que a gente fez anteriormente, ou seja, projetar esse cara que está aqui
R2, R1. Né? R2, R1. Então você tem R2, T2, T1, R1. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o que eu chamei de propagador. O G, né, de R2, T2, R1, T1. E aí você fecha aqui com R2, aqui com R1, né, lá no outro ponto. E você pode inserir, né, conjuntos completos entre cada um desses. Tá certo? Então aqui, por exemplo, eu insiro um DRN. Aqui um DRN-1, assim por diante. E um projetor. RN Cat, RN Bra. Né? Então, a estrutura que eu vou obter no final vai ser essa assim. Né? Integral de 3 R alfa 1 alfa n de 3 R alfa n menos 1 até o D3 é alfa 2, D3 é alfa 1, né? E aqui você tem o G de R alfa N, T alfa N, R alfa N menos 1, T alfa N menos 1, G de Rn menos 1, T alfa N menos 1, G, R alfa N menos 2, T alfa N menos 2, etc. e tal. Um produto desses caras todos até o último vai ser o G de R alfa 1, T alfa 1, e aqui aparece o R1, T1. No último termo que está lá. Então, isso significa o quê? Que essa propagação, né, que você fez, né, de R1 no tempo T1 a R2 no tempo T2, está sendo vista como uma propagação através de todos os caminhos. Estou falando do resultado primeiro, depois a gente vai visualizar, tá? Uma propagação através de todos os caminhos que unem esses dois pontos, R1 e R2. Tá certo? Como é que a gente vê isso? Isso já está implícito aí nessa forma. Né? Está implícito aqui é o seguinte. Você sai de R1, T1 e vai para R alfa 1, T alfa 1. Tá certo? No tempo T alfa 1. O tempo T está fixo. Mas o R alfa 1 não está fixo. Você está integrando sobre todos os R alfa 1. Vamos usar uma descrição unidimensional, né, dessa história. Então você está aqui com o ponto R1 e isso aqui é no tempo T1, né? Isso aqui é no tempo T alfa 1. Certo? No tempo T alfa 1, a propagação pode ser para cá, ou pode ser para cá, ou pode ser para cá, ou pode ser para cá. Por quê? Porque você está considerando todas essas alternativas ao integrar sobre elas. Tá certo? Você pode propagar o seu sistema de R1 para um certo R alfa 1, ou para outro R alfa 1, ou para outro, dependendo de qual é o cara da integral que você está considerando. Vamos escolher um, né? Vamos eliminar todos esses e escolher um deles. Então, eu estou falando de uma das contribuições da primeira integral. Né? Aí vamos para a segunda integral. A segunda integral está aqui, T alfa 2, né? Aqui tem o R alfa 1, aqui tem o R alfa 2. Né? Então, no tempo T2,
Eu tenho todas as possibilidades para R alfa 2 também. Vamos escolher uma contribuição. Por exemplo, essa daqui. Então a propagação se deu daqui para cá. Tá certo? O tempo T3, o tempo T4, assim por diante, até você chegar, né, no ponto R2, e esse aqui não está sendo integrado, assim como esse aqui não estava. Esse ponto é fixo. Os únicos pontos que estão sendo integrados são esses pontos intermediários. O que é que você conseguiu aqui? Você conseguiu uma coisa assim. Isso aí é uma contribuição daquela expressão dali. Outra contribuição poderia ser essa aqui, ó. Tá certo? Esse é o processo de integração. O processo de integração faz com que você fixe a cada momento um R alfa 1, um R alfa 2, um R alfa n menos 1. Tá certo? Essas integrações múltiplas, então, elas estão implicando no quê? Que, de fato, o que você está somando aí é sobre todos os caminhos que ligam R1 a R2. R1 no tempo T1 a R2 no tempo T2. Isso é uma maneira meio singular de fazer isso, né? Mas eu posso fazer isso de uma maneira mais suave, entre aspas, né? Fazendo o número de pontos que está entre T0, entre T1 e T2, ir para infinito. Reduzindo o intervalo entre eles, até ficar infinitesimal, é menos que infinitesimal, né? E aí eu vou estar considerando caminhos suaves, de fato, né? Uma coisa assim, outra coisa assim, assim por aí. Então, essa integral múltipla que a gente tem aí, no limite em que você coloca um número infinito de pontos separado infinitesimalmente no tempo, né? É o que a gente chama de uma integral de trajetória. Ainda não está com a notação toda da integral de trajetória nem nada, mas ela já é autenticamente uma integral de trajetória. No limite em que você coloca esses infinitos pontos infinitesimalmente separados ali dentro, no meio. Quer dizer, o que formalmente você está levando em consideração são todas as trajetórias, suaves ou não, né? Porque você vê, já que você está integrando sobre D3R1, D3R alfa 1, D3R alfa 2, então você vai ter uma contribuição lá não sei aonde, uma contribuição aqui não sei aonde, tá certo? Vizinhos. Então são trajetórias que em princípio podem ser extremamente singulares. Tá certo? Todas elas estão entrando dentro daquela história. Quer dizer, o propagador final é a integral sobre todos os caminhos dessa cadeia de propagadores que a gente tem aí. A soma sobre todos os caminhos. Cada caminho dá uma contribuição ali. Tá certo? Então isso aí é o início da história das integrais de trajetória. A gente vai detalhar isso mais. Na próxima vez, nós vamos obter, na verdade, a expressão da integral de trajetória explicitamente a partir da mecânica quântica usual, né? Que, de certa maneira, é uma demonstração de equivalência, pelo menos formal, né? A gente vai começar a ver também todos os defeitos da integral de trajetória logo de cara, né? Mas é interessante ser apresentado os defeitos também para não ficar com muita fantasia, né, em cima do negócio, né? O bom é ser apresentado os defeitos e as qualidades. Tem qualidades também, grandes qualidades. Então beleza, deixa eu encerrar por aqui, senão esse cara aqui não me deixa em paz. Eu acho que está num bom ponto aqui para a gente parar. Obrigado.